Olá, boa noite a todos que estão conosco nesta noite de terça-feira, dia 26 de maio. É sempre uma alegria estar aqui com todos vocês. Boa noite, Leonardo, tudo bem? Boa noite, Cláudia. Boa noite, Paulo. Boa noite, pessoal que está em casa assistindo. Boa noite, Paulo, tudo bem? Boa noite, Claudinha. Boa noite, Léo. Sempre bom estar com vocês. Boa noite, pessoal de casa. Nós estamos já com bastante pessoas. Hilda, o Rogério já estão aqui na sala, né, em outras páginas aqui do Facebook, a Cirneia. Estamos aqui também com, deixa eu ver mais quem aqui, o Sérgio Roberto, e vocês estão com a Leila Marcondes aqui. Oi, Leila, boa noite. E vocês aí, como é que... Deixa eu entrar na minha aqui, peraí. Eu estou sem acesso. Sem acesso, Léo? O que aconteceu? Não sei. Já volta, né? Ó, o Rodrigo também, ó. Legal, Dalvani, o Rodrigo também está aqui com a gente. Rodrigo e Geraldine, boa noite, Rodrigo. Tudo tranquilo? Muito calor, né? Todo lugar aí, Limeira, Claro. Nossa. Está muito quente, realmente, está bem quente. Como esfriou, né, gente? Meu Deus. Então, boa noite, Dalvani. Bom, vamos aí esperar, temos ainda alguns minutinhos para darmos início, né? Para a gente poder depois fazer a prece de abertura, para a gente se harmonizar. Enquanto isso, o pessoal vai entrando, vai dando boa noite aqui para a gente saber quem está nos acompanhando. É sempre muito bom ter vocês aqui com a gente. Cirneia, estou com saudade de você, mulher, precisa aparecer. Olha lá, o Rodrigo está debaixo do cobertor. É isso aí, Rodrigo. Faz muito bem. Eu devia ter trago um cobertor para colocar nas pernas aqui também, viu? Ó, eu fui esperta, eu estou com uma aqui. Muito bom. Vamos aquecer os nossos corações, a gente vai irradiando calor, né? Exatamente. Nosso capítulo, qual é o de hoje, Claudinha, para o pessoal? Capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Nós estamos aqui também com a Mari Custódio, estamos aqui com o Messias na sala, boa noite para todos que estão com a gente. Giliane Lima. Giliane Lima, Lu. A Lucélia, boa noite, Luclécia. A Lucélia, querida. A Lu é um amor de menina, saudade, Lu. Dá para ouvir o apito do trem? Não. Eu estou do lado da linha do trem, então hora que ele passa aqui com um apito violento. Estridente? Uhum. Não dá para ver, não. Dá para ouvir, não. Não, então tá bom. Uma vez eu fui na reunião lá no Frei e passa do lado a linha do trem, né? Do lado do Frei, lá em Iracemápolis, né? Em Cordeiro, né? Cordeirópolis. Cordeiro. Nossa Senhora, parecia que ia cair o centro na hora que passava o trem. Boa noite, Yara Barbosa. Isso, a Yara entrou. São Paulo, a Yara está nos acompanhando. Legal, Yara. Legal. Muito bom. Bom, já deu nosso horário. Então, novamente, para quem está chegando agora, boa noite a todos que nos acompanham. Estamos aqui mais uma semana neste bate-papo gostoso, alegre, descontraído, entre amigos queridos que fazem parte da Regional de Rio Claro. E com todos vocês também que nos acompanham toda semana, sabendo que aqui é um bate-papo onde nós compartilhamos pensamentos, estudos sobre a doutrina espírita, do qual Allan Kardec codificou há quase 160 anos. E nesta live nós permitimos-nos pensar livremente, refletir, levando a cada um de nós e a vocês um entendimento do Evangelho segundo o Espiritismo, às vezes com uma outra visão, algumas outras colocações, dos quais a gente, estudando sozinho, não consegue perceber. E juntos a gente consegue ter uma outra visão, um outro ponto de vista. Então, participem com a gente, com as reflexões de vocês, com os comentários, com o conhecimento, com as perguntas.
se tiverem, para a gente estar podendo juntos aprender um pouco mais. Então, para a gente dar início, para a gente sintonizar, ficarmos conectados no mesmo pensamento, eu convido o Léo para fazer uma prece para a gente dar início. Por favor, Léo. Vamos lá, então. Convido a todos, posso levar o pensamento ao Mestre Jesus, pedindo amparo, pedindo auxílio, pedindo proteção. Que na noite de hoje, nesse momento, sejamos todos nós abençoados, possamos ser envolvidos desse amor paternal, que muito além dos conhecimentos, muito além das ideias faladas aqui, possamos nos sentir abraçados, envolvidos, e que sejamos nós instrumentos de amor, de união e paz. Que assim seja. Assim seja. Que assim seja. Bom, o Olha tema... só, Oi, pode eu falar. queria destacar aqui, a Gigliane está lá de Rondônia, num calor danado lá, olha só. Olha que delícia! Que inveja! Para quem gosta do calor, apesar que eu curto bastante o frio, então... Bom, vamos lá. O tema da noite de hoje, ele está lá no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem quiser estar nos acompanhando, é só pegar o seu Evangelho e seguir com a gente. E o título desta noite, ele tem como título Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Nesse capítulo, eu vejo que os espíritos, junto com Kardec, nos trazem lições muito significativas, falando sobre as nossas atitudes perante a vida, na sociedade, perante a vivência do Evangelho. E Allan Kardec coloca lá no início desse capítulo uma parábola muito significativa que fala sobre o festim das bodas. Depois ele fala sobre a porta estreita. Depois ele trata do tema nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Aí logo depois ele fala sobre muito se pedirá aquele que muito recebeu. E aí vem os espíritos nos instruindo, falando se dar-se àquele que tem. E pelas suas obras é que se reconhece o verdadeiro cristão ou o verdadeiro espírita, que é a mesma coisa. Então eu convido o Paulo para estar fazendo a leitura desse capítulo 18, se vocês quiserem pode acompanhar com a gente. Eu vou então aqui colocar para a gente o texto. Capítulo 18, então, como a Claudinha disse, muitos os chamados e poucos os escolhidos. O capítulo, então, ele se inicia no item 1 com a parábola do festim de bodas, que a gente vai ler. Falando ainda por parábolas, disse-lhes Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram ir. O rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, nem se incomodaram com isso. Lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. Ide, pois, às encruzilhadas e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos, então, saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa.
Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa, e dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: Meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: Atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. Essa parábola está narrada em Mateus, capítulo 22, versículos de 1 a 14. Então, vejamos, é uma parábola intrigante, né? Jesus começa falando, né, de uma festa de casamento, de uma bodas, em que o rei convidara os seus convidados, né, obviamente, e eles se negam a ir. E aí uma sucessão de coisas vão acontecendo que a gente vai trabalhar um pouquinho mais adiante. Mas eu queria um pouquinho, antes de a gente tratar da parábola propriamente dita, lembrar por que é que Jesus falava por parábolas. Né? Que o capítulo de Mateus, ele fala assim: falando ainda por parábolas, disse-lhes Jesus. E é interessante que a gente vai olhar o Velho Testamento, e dentre os muitos profetas do Velho Testamento, alguns deles anunciavam a vida do Messias. E alguns deles diziam que quando o Messias viesse, ele falaria por parábolas. Mas para a gente, olhando daqui para trás, a gente não vê muita surpresa nisso. Porque a gente está tão habituado com as parábolas de Jesus, que a impressão que dá que toda a Bíblia é recheada de parábolas. Só que não. O Velho Testamento contém apenas 2 parábolas. E quando Jesus vem, ele vem falando em parábolas, tanto que ele conta 40 parábolas. Então, assim, é de 2 para 40. É muita coisa, é muita diferença. Então, o falar em parábolas é uma das características anunciadas do Messias. E Jesus, quando fala em parábolas, é como se estivesse cumprindo algumas das profecias sobre o Messias, sobre o ungido de Deus. Interessante que nós observemos isso. E aí Jesus tem uma habilidade para contar as parábolas, que ele vai se utilizando do cotidiano das pessoas, daqueles detalhes que elas vivenciavam, e em muitas delas ele se utiliza de uma hipérbole, de um certo exagero, né? Que é para a gente exatamente chocar as pessoas e trazer as pessoas a atenção para aquilo que ele estava narrando. E essa parábola, mais ou menos, traz esse conteúdo. Então, é interessante nós observarmos isso. Também é legal lembrar que nessas construções alegóricas existem as parábolas, mas existem também os apólogos e as fábulas. Os apólogos é quando o sol conversa com a lua, por exemplo. São seres inanimados que conversam e tomam forma e falam e se manifestam. Nas fábulas, são os animais que têm atitudes de seres humanos, de homens. Então, eles falam, eles conversam, eles agem como se fossem homens. Nas parábolas, são seres humanos. E são histórias com um fundo moral. Isso que caracteriza, então, a ideia de uma parábola. Então, voltando agora, assim, à parábola das bodas, o primeiro ponto para a gente destacar é o conceito de bodas, de casamento. Por quê? Quando nós falamos de Novo Testamento, Velho Testamento, o que significa testamento? Testamento é uma aliança, é um pacto. É quando você combina algo muito sério, muito forte, e você cria entre si uma aliança. Então, a ideia do casamento é a ideia dessa aliança de Deus para com o povo
no caso, o povo judeu. Vamos lembrar que todo o mundo habitado naquela época era politeísta e idólatra. Ou seja, a idólatra adorava os homens. E politeístas de vários, né? Então, vários deuses. E esses deuses eram antropomórficos, ou seja, eles tinham figuras humanas, imagens humanas, né? E o povo judeu é considerado o povo eleito porque, desde Abraão, passando por Moisés e todos os profetas narrados no Velho Testamento, eles fazem um pacto, não é? Quando é o pacto do monoteísmo, do Deus único. Então, quando Jesus narra uma festa de casamento, é muito emblemático nesse sentido. Haroldo Dutra fala bastante disso, que a gente tem que entender por que ele fala de um casamento. Então, começa com um pacto. Assim como, por exemplo, aquela passagem que Jesus se encontra com a mulher samaritana ao poço de Jacó, ele é como se fosse um outro pacto ali da união da Judéia com a Samaria, que eles tinham se separado. E assim a gente vai ter outras situações no Novo Testamento, fazendo alusão ao Velho Testamento. Então, já falei demais, vamos entrando na parábola, né, para a gente poder trabalhar o detalhe dela. Léo, o que você acrescenta? Vou eu aqui na sequência, então? O Léo, a Cláudia, não sei, agora aí. Não, Deixa eu posso ir. colocar, Vai. uma coisinha, só para pegar o fiozinho do Paulo. É interessante também lembrar que quando a gente fala de Velho Testamento, a gente está falando de vários textos escritos por diversos autores com diferentes propósitos, né? E essa mesma parábola, ela está escrita também em Lucas, capítulo 14, que vai do versículo 15 ao 24. E existem aí diferenças entre as duas parábolas, porque Mateus, segundo Saulo César, ele fala que Mateus está escrevendo para um público que conhece a tradução judaica, né? Onde Mateus começa a parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Mas Lucas não registra assim. Ele inicia a parábola dizendo: bem-aventurados os que comeram pão no reino de Deus. Porque Lucas está escrevendo para um outro público na época, diferente de Mateus. E aí, quando fala do reino dos céus, que está em Mateus, a gente entende que é uma expressão, quando fala reino dos céus, é uma expressão que nós só encontramos no Evangelho de Mateus. Os outros dizem reino de Deus, né? Porque os outros eram o reino de Deus, que é a concepção daquela época, é o que havia, e para eles aquele reino dos céus, reino de Deus, eles entendiam como que fosse haver aí uma regeneração no mundo mesmo, uma regeneração de paz. E aí, nessa passagem, eles se perguntavam, né? Como é que vai chegar a isso? E Jesus começa a tratar dessa forma. Serão muitos os chamados a pensar: será que vão conseguir abandonar o mundo material? Né? Apesar de que foram muitos os chamados, vários convites são feitos no nosso cotidiano. E quando fala da festa, que são umas bodas, né, de núpcias, são bodas de quem? Do filho. Né? E o simbolismo das bodas do filho é o casamento. E a gente entende também que é o casamento de Jesus com a humanidade, onde Emmanuel fala lá no livro Consolador, de que o casamento, né, que o casamento o casamento é do Cristo com a humanidade. E esse casamento ainda não se deu, mas que um dia vai se dar. Por isso que está aí o convite, né, para todos nós. Esse convite é para todos nós. Ele amplia, e por isso que na passagem está que ele amplia o convite a todos. Porque são todos, tanto os bons
como os maus. É o trabalho de Paulo de Tarso, de pegar o cristianismo, tirar de dentro do judaísmo, estender o convite a todos os gentios, chamando os bons os maus. Mas esse chamado tem um requisito, não tem? É a túnica. Você tem que ter a túnica para ir. Ou seja, você tem que se preparar. A túnica, o que, que é? É a pureza de coração. É praticar a lei segundo o Espírito. E qual que é a lei segundo o Espírito que fala aí? É fora da caridade não há salvação, não é? Então tem toda uma ligação. Olha como a gente tem que realmente estudar o texto na época, como que era colocado, e trazer para os nossos dias de hoje. E encaixa certinho para nós. Porque se a gente voltar lá atrás, né, na antiguidade, Jesus vem nos chamando já há muitos anos. Lá no Oriente, pelos esforços no Oriente, preparando o terreno para uma visão mais espiritualizada para nós, trazendo Sócrates, Platão, Aristóteles, falando da mudança íntima. Depois ele nos chama novamente com a sua própria vinda, inaugurando aí uma nova fase da humanidade, onde ele passou a semear a fé sincera no coração de todos nós. E ele continua a nos chamar através desses espíritos iluminados que nós temos na nossa história, Paulo de Tarso, Francisco de Assis, Emmanuel, Joana de Ângeles, o próprio Kardec, Chico Xavier e tantos outros, para nos fazer recordar e reviver os ensinamentos, que nós já ouvimos há muito tempo. Né? E aí a gente pergunta, por que tem esse título, muitos chamados, poucos os escolhidos? Como que a gente vai ser escolhido? Qual que é o critério? Por que Deus chama uns e não os outros? Qual que é a dinâmica dessa escolha que Deus faz para nós? E aí a gente vai vendo essa parte que você leu, Paulo, que fala do convite, que é um convite a nos chamar a participar dessa passagem. E aí depois vem a porta estreita que deixa para depois, deixa o Léo falar um pouco. Capítulos. Porque a porta estreita muito os braços, né? Rala o cotovelo aí. Ô, Léo, te dá só um pitaquinho aqui rapidinho do que a Cláudia falou. Quando ela faz a observação da diferença da narrativa de Mateus, que foi aqui que eu li, que está no Evangelho, sim, para Lucas e para os outros, né? O Jorge Alahali fala uma coisa interessante sobre os Evangelhos. Ele fala que Mateus, ele escrevia para os judeus, numa tentativa de falar assim, olha, a profecia falava tal coisa, e veio o Messias, e o Messias fez isso, cumprindo a profecia. Por isso que ele começa falando assim, e aí Jesus falando por parábolas, é a referência do Velho Testamento. Então Mateus tem essa característica. Vem Marcos e traz uma característica de um evangelho para os gentios, para quem não era judeu. Então não adiantava falar para os gentios sobre o Velho Testamento, sobre aquilo que estava na lei, nos profetas. Então o Evangelho de Marcos é todo pontuado por milagres, por feitos, por realizações de Jesus. O Evangelho de Lucas, ele trabalha, ele fala que Lucas ele era médico, e por ser médico ele deve ter estudado as regras da ABNT. Então ele é todo metódico, ele vai tudo numa sequência bonitinha, né? E aí ele faz também uma cronologia e vai amarrando o texto bíblico com fatos históricos da época. Então você consegue pegar o Evangelho de Lucas e falar assim, olha, tal coisa aconteceu mais ou menos em tal ano, porque na história do Império Romano, por exemplo, tal coisa aconteceu em tal data. Então dá para fazendo amarrações. Uhum. E depois tem o Evangelho de João, que é totalmente diferente. Espiritualizado, transcendente, totalmente diferente. Tanto que os 3 primeiros são chamados evangelhos sinópticos, que você consegue colocar eles um do lado do outro, tem passagens que se repetem, e o de João é todo bagunçado, todo diferente, não é? João era mais sensível, né? João era sensível, ele era mais coração, ele era mais sentimento, João. O Evangelho de João é todo simbólico, né? Tanto que depois ele vai e escreve o Apocalipse, que mais simbólico que o Apocalipse não tem. Não tem, verdade. Desculpa, Léo, te cortei, vamos lá. Não, mas foi muito importante fazer esse retorno, essa volta.
É importante a gente trazer essa diferença para entender o porquê essa diferença de linguagem também. Mas eu queria voltar de novo na parábola, para a gente poder interpretar um pouquinho melhor a parábola. E aí a gente pode cair na porta estreita, e aí eu passo para vocês. Primeiro é importante a gente perceber quais os 3 personagens colocados aí, quais os 3 convidados. Primeiro foram os convidados que foram chamados, mas não aceitaram. Depois teve uma segunda leva de convidados que aceitaram e foram. E teve o terceiro que foram mal, com a roupa não adequada, inadequada, né? Estava sem a túnica como era o esperado. Como o Paulo diz, a Cláudia diz, houve então a boda, o casamento, a união, e o símbolo da união é a aliança, né? Quando nós falamos o casamento, que é justamente Jesus que vem trazer o casamento de Deus com a humanidade. Jesus forma esse elo nesse casamento. E aí, para a gente entender um pouquinho dentro da parábola em si, fica muito claro que o rei é Deus e o filho é Jesus. E os convidados somos nós. Os primeiros convidados, os judeus, né, que tiveram a oportunidade, foram convidados, chamados e não aceitaram. E nós, que nos apresentamos, mas ainda, né, estamos ali, não sabemos ainda como que nós estamos. E a noiva, Léo? E a noiva é a humanidade como toda, né? A noiva é o planeta Terra, né? É o planeta Terra, é a humanidade, né? Somos nós todos. E muitos não aceitaram o convite do rei. E o mais engraçado é que o rei disse que ele daria tudo na festa. Não precisava levar nada. E mesmo assim, os convidados se recusaram a ir. Ele fala, eu matei os bois e todos os cevados. Não era uma festinha, era a festa. A festa. E o boi e o cevado são todos os conhecimentos que nós temos hoje, os conhecimentos evangélicos, né? E aí, quando ele vai trazer a túnica, a roupa, é ele pedindo que as pessoas não estavam preparadas com a roupa. Nós não estamos preparados com essa roupa. Por quê? Porque nós não estamos vestidos do amor, nós estamos vestidos da humildade, da boa vontade. Nós não vestimos essa roupa ainda, né? E por isso ele vai falar, então, que estão com a roupa inadequada. E aí muitos chamados e poucos os escolhidos. Por que muitos os chamados? Porque muitos são chamados a se arrepender diante das coisas materiais da terra, né? E poucos serão escolhidos, poucos se arrependerão e poder seguir o caminho de Jesus, o ensinamento de Jesus, né? O amor do Cristo. Porque o que ele vem nos pedir é que a gente possa nos servir. E é justamente isso que nós não estamos dispostos ainda. E aí eu paro por aqui, porque a gente continua, entra no segundo capítulo, na segunda parte, senão a gente avança, né? É que é trazer mais uma elucidação da parábola no todo, quem são os personagens, para a gente entender um pouquinho, né? É legal lembrar também que Kardec ele vai dizer no texto que os primeiros convidados são os judeus, que não aceitaram, né, a mensagem, o convite, e a gente se assusta porque você fala assim, gente, uma festa de casamento é uma festa boa, é um festão, e aí os convidados não apenas não foram, como mataram aqueles que os foram convidar. Uhum. Eu falei, meu Deus, aí o Kardec fala assim, o incrédulo ele ri dessa parábola, porque não é possível que alguém vai ser convidado para um casamento, primeiro que a gente iria, né? Festa, boca livre, bora, não é? E segundo que além de não aceitar o convite, eu mato quem vem me convidar, que é alusão aos vários emissários, vários profetas que foram mortos, né, por levarem o convite, por levarem a mensagem. O maior deles, o próprio Cristo. Certo? E aí, uma parte que não aceita o convite, uma parte vai para a sua casa de campo, outro vai cuidar do seu comércio. Ou seja, são as ilusões do mundo que nos chamam. Que aí vai bater depois na porta estreita que a Claudinha vai falar daqui a pouco. Então, é muito interessante a gente ver como que na parábola existe essa sequência em que os convites vão sendo feitos e as negativas vão acontecendo. Até chegar ao ponto em que ele fala assim, quer saber? Então está tudo pronto mesmo? Convida todo mundo. É quando o convite se espalha para a humanidade.
E aí entra Paulo de Tarso, que a Claudinha citou, e tantos outros emissários que tiram o convite apenas do povo judeu, que era o povo mais preparado da época, por causa do monoteísmo, e espalha para todos os demais povos, os povos gentios. Quando então a mensagem de Jesus ela vai ganhando, a partir de Paulo e de todos os outros que vieram depois dele, todo o espaço conhecido, toda a humanidade existente. Né? E todo o povo era politeísta, né? Menos eles que eram monoteístas. Menos eles. Quanta dificuldade para assistir uma boda, né? Nossa Senhora. Uma simples festa, tanta, né? E hoje tão diferente, né? Hoje, boca livre, se forma fila para entrar, né? Os princípios são outros. Que seus valores são outros, exatamente. Os interesses pessoais são outros. Né? E falando em interesse pessoal, aí logo em seguida vem a parte da porta estreita, que vai ralar os cotovelos, rala os braços, os ombros, rala tudo, né? E aí nessa parte a gente pode refletir que lá ele nos aponta um caminho, né? É a porta para o reino de Deus. E lá fala que poucos a encontram. E eu vejo que nessa passagem aí que está nesse capítulo 18, tem um alerta dos céus para nós, dizendo quão poucos a encontram. Né? E aí a gente pode se perguntar, quantos de nós estamos a caminho deles? Né? E nessa passagem fala, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso é o caminho que ela conduz, e muitos são os que entram por ela. E quão pequena é a porta da vida, quão apertado é o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Então aí a gente vê que para você conseguir entrar por essa porta estreita, eu vejo que é necessário você fazer grandes esforços sobre si mesmo para vencer essas más tendências, sabe? É o chamado da renovação, da mudança do homem velho para o homem novo, como está lá no livro Palavras de Vida Eterna, lá no capítulo 74, que tem o título Nossa Cruz. E lá, Emmanuel fala assim para a gente, enquanto a criatura não adquire consciência da própria responsabilidade, movimenta-se no mundo a feição de semi-racional, amontoando problemas sobre a própria cabeça. Entretanto, acordando para a necessidade da paz consigo mesma, descobre de imediato a cruz que lhe cabe ao próprio burilamento. Ou seja, é o contato, sabe, é o chamado para nós. É a questão de conscientização individual. Sabe, você se cansa dessa vida, e aí você fala, chega, eu quero essa porta estreita, eu quero pegar minha cruz e seguir o meu caminho. Só que para isso é necessário fazer grandes esforços sobre si mesmo para vencer as tendências. E são tão poucas pessoas que fazem isso, não é? Então, olha, é muito mais fácil você viver no mundo material, longe dos princípios cristãos, né? Porque a matéria, ela nos encanta, ela nos distrai com muita facilidade. A gente pode ver como exemplo, se você tem um livro, você pega um livro para ler, você fica aí na sua sala, lendo o livro, seja lá qual for. E aí, ao mesmo tempo, você acaba de ler o livro, você vai para o Netflix ler um seriado, ver um seriado. No dia seguinte, você vai para o seu trabalho, qual vai ser o assunto do trabalho? Vai ser o livro ou vai ser o seriado? Com certeza vai ser o seriado. Porque o livro, você tem o hábito de ler, mas as outras pessoas não têm. Então, você vai falar de livro? Nossa, que chatice! Ler livro. Ficar perdendo meu tempo em ver livro, não. Eu gosto de Netflix, eu gosto de telecine, eu gosto de ver essas coisas, porque essas coisas nos encantam, nos distraem com muita facilidade. Isso aí, a matéria, ela traz prazer para nós, porque é mais rápido de sentir. Só que a gente esquece também que é mais doloroso. A gente vai sofrer as consequências. É mais fácil, como, por exemplo, a gente falar mal do outro do que nos policiar, nos vigiar para a gente não cair na tentação do orgulho, da maledicência. É mais fácil a gente assistir programas
sensacionalistas ou que estimulam as nossas más paixões do que nós irmos a uma casa de oração ou lermos um bom livro. Então, devido ao atraso do nosso espírito, nós gostamos muito mais do que nos encanta aos olhos do que aquilo que nos fala a razão. Por isso que a humanidade sofre a consequência dos seus próprios atos. E aí a gente vem naquela frase de Paulo, na primeira carta aos Coríntios, que ele fala, né, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me edificam. Aqui Paulo está falando do livre-arbítrio, onde a gente tem a liberdade de fazer o que bem entendemos, só que nós vamos ser responsáveis pelos nossos atos. Né? Diz Paulo aqui que a gente pode fazer tudo, mas será que tudo nos convém? Essa é a porta estreita que a gente tem que parar e se perguntar. Qual o caminho que eu quero ir? Eu quero pegar o caminho reto ou quero pegar atalho para facilitar a minha vida? E aí tem uma passagem também de um discípulo que pergunta para um sábio, né? Ah, sábio, fala-me sobre a liberdade. E aí o sábio fala assim, olha, se você não conhece, não segue os ensinamentos do Cristo, você é livre para fazer o que quiser. Mas, toda frase quando vem mas e uma vírgula depois é complicado. Problema. Né? Mas, se você já conhece e aceitou as lições do Cristo, você é livre para fazer o que deve. E aí a gente traz para a doutrina, né? A doutrina espírita, ela não proíbe nada. Ela não tem nenhuma proibição. Você é livre para fazer o que você quiser. Jesus não cobra nada de nós, mas ele espera tudo de nós. E aquela frase que tem, né? De vós, amados, esperamos coisas melhores. Essa frase é para nós. Então é difícil a gente entender dessa porta estreita e aceitar ela. Porque para a gente aceitar ela, a gente tem que renunciar a algumas coisas, pegar a nossa cruz, abrir mão do homem velho e seguir o caminho. Mas quem que quer fazer isso? Né? Como diz aqui o Sol Cover, é muito difícil largar os vícios e mudar de vida. Tem que ter muita vontade. E sabendo que quando a gente toma uma atitude dessa de mudar de vida, você pode ter certeza, você vai ser uma pessoa de poucos amigos. Você vai ser de poucos amigos, porque muitas coisas você não vai mais concordar, você não vai querer mais participar, você não vai mais fazer parte, não faz parte mais da sua vida. E aí você vai ser taxado de chato, de como é que fala aquelas pessoas que são... como é que fala? Que fica bitolada na religião? Fanática. Fanático. É tudo isso. Mas não, eles não entendem que é uma mudança de vida íntima, não é? Para isso você renuncia. Ô, Cláudia, só para não perder o time e não deixar de citar uma música, não a frase deixar, né? do Soul Cover aí me fez lembrar de uma música, né? Seria Jesus dizendo assim, muda de vida ou vai me perder. Seja para mim o que fui para você, o que sou para você, enfim. Né? De quem é essa música? Não sei. Muda de vida ou vai, alguma coisa por aí. Mas olha só. Sertanejo. É sertanejo. Eu acho interessante quando a gente trabalha essa ideia da porta estreita, a ideia das ilusões do mundo, né? Como você falou, Cláudia, o mundo é muita ilusão. Eu tive a oportunidade de ir para Sacramento, eu e o Daniel, e lá na escola Eristo Barçanufo, né, o método lá da Escola para os Espíritos, eles trabalham muito isso, e o quanto que as ilusões nos distraem na vida. Né? E aí, se a gente não compreender isso, e como você citou, quando você fez a comparação do livro com o Netflix e com todos os apelos que o mundo hoje tem, a tecnologia, das tantas e tantas opções, se nós não tivermos o entendimento, o foco do que é importante, a gente se perde. Com as distrações do mundo, são inúmeras, são demais. Né? Então não dá para a gente trabalhar sem entender isso. Porque senão a gente vai vivendo de roldão. Quando eu faço a imagem da porta estreita, eu faço uma imagem de um rio com uma correnteza significativa, em que se você soltar o corpo, você vai indo. E aí vem a canção do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Vida leva eu. Vida que me leva.
não é? Se você quer realmente evoluir, progredir e ser feliz, você tem que nadar contra a correnteza. E Você vai ter olha, que fazer um esforço, né? esse exemplo que eu dei do livro, você pode reparar. Se você chegar na sua casa às 7h30, 8 horas da noite, não vou dizer nós, assim, que estamos mais acostumados a ler, mas até mesmo nós, se chegar esse horário em casa, pegar um livro, começar a folhear, quando é 8h15, você está com sono. O que você faz? Você liga a televisão, você vai para um filme. O filme não te distraiu? O livro não. O livro deu sono. Por quê? Porque é uma coisa que, sabe, requer um esforço de pensar, de refletir naquilo que você está lendo. Então, dá um pouquinho mais de trabalho para o nosso cérebro. Né? Você tem que sair um pouco da zona de conforto, não é, Léo? Eu ouvia muito falar porta, quando a gente fala, ouve porta estreita, por que não falar só porta, né? Porta estreita, porque tem a porta larga, né? Então tem a porta larga, que é o mundão que nós estamos, tem a porta estreita ali. E eu estava no Kardec de Campinas, lá no SEAC, ano passado, e não sei se o Paulo já foi lá, se teve a oportunidade de ir no banheiro. Você reparou o tamanho da porta? É dessa finurinha a porta do banheiro do Kardec. Eu falei, tá aqui, a porta estreita, a porta larga, né? Então, isso me chama muita atenção, a porta estreita, a porta larga. Eu me remeto toda hora ao Kardec. Porta estreita, como você falou, vai bater o ombro, vai bater o braço, tem que estar meio de lado. Não pode estar muito gordinho. Gordinho vamos trazer representado pelas coisas do mundo, né? E se nós vamos entender como tendo duas portas, tem uma que é a porta da evolução, que é a porta estreita. E tem uma porta que é da perdição, né? Nós vamos estar estacionados ali. Por isso é importante a gente se transformar. Porque essa porta, ela não é um sentido único. Não é assim, eu entrei na porta estreita e eu não volto mais. Não. A gente entra na porta estreita e sai para entrar na porta larga de novo. Então, é preciso esse trabalho constante para que a gente possa acessar cada vez mais a porta estreita. Porque é impossível entrar de uma vez na porta estreita, mas é possível experimentá-lo devagarzinho, vai lá, entra, vê como que é, né? Então, é importante esse trabalho, essa lapidação, para nós entendermos que nós precisamos olhar, sim, para a porta estreita. E a porta estreita nada mais é do que os ensinamentos de Jesus. E aí nós vamos ter, então, que a chave que abre essa porta, nós podemos pensar que é Kardec, porque Kardec nos abre, então, os horizontes para a vida imortal, para as várias oportunidades. Porque vai chegar o tempo que nós precisaremos prestar a conta dessa encarnação. Então, que possamos, pelo menos, prestar conta na porta estreita, né? Porque na porta larga vai ficar muito ruim. Ô, Léo, quando você fala... Só um minutinho, Paulo. O Mário Carvalho falou aqui que essa música é do Zezé de Camargo e Luciano, Muda de Vida. Zezé de Camargo? Muda de Vida. Obrigado, Mário. O Mário que contou para nós aqui. Quando você fala da porta, dessa questão do acerto de contas, né? Dá para a gente fazer uma analogia também da porta estreita com a nossa programação espiritual. Quando nós reencarnamos, nós fazemos, né, uma programação para aquela encarnação. E é como se o caminho que nós traçamos antes de reencarnar nos leva a essa porta estreita, que é quando a gente termina aquela encarnação e você passou com sucesso ou não. E se você passou por ela, você pode ter desviado ao longo do caminho, não é? E aí, lá se foi a porta, né? Então, essa imagem de que você tenha na programação espiritual um caminho traçado e que ao final deste caminho, você tem uma porta que é a porta estreita. E nesse sentido, não existe dois caminhos. Existe o caminho, que é o caminho do que você programou. Todo o resto é descaminho. Ainda que a gente possa fazer atalhos, fazer desvios e retomar o caminho de novo. Não é? Como a gente aprende que quando você faz uma programação espiritual, não necessariamente você vai segui-la à risca. Aliás, são muitos poucos aqueles que o fazem, os chamados por André Luiz de completistas, que conseguem realizar a sua programação espiritual 100%, né, e tudo mais. Mas quando a gente entende que nós temos um caminho traçado, que é a nossa programação espiritual, que é diferente de destino, é legal a gente lembrar isso, né? É uma programação, e uma vez que é uma programação, a gente pode
de fato, alterar, né? Assim como o programa amanhã eu vou fazer tal, tal, tal e tal coisa. Amanhã eu acordo de manhã e mudo tudo. Não é? Então a gente tem que entender também, fazer essa analogia que essa porta estreita pode ser também associada com essa coisa da programação espiritual, que é o caminho, e ao final a porta que nos aguarda para esse julgamento, para esse balanço, para essa análise, né? Como é que eu me saí neste período, né? Nesta existência, que é uma encarnação. E o Léo colocou legal aí que ele falou que Kardec é a chave, né? Jesus é a porta, Kardec é a chave. Né? Eu já ouvi o Paulo Henrique Bueno falando muito isso. E eu vejo que a doutrina espírita, falando do espírita mesmo, né? A doutrina espírita eu vejo que ela não é uma religião comum. Não é uma religião que você fala assim, bom, hoje eu vou na casa espírita, né? Vou assistir a palestra, vou receber o passe, tomar água fluida, pronto, já cumpri a minha obrigação religiosa. Não. Eu vejo que aquelas pessoas que não se sentem tocadas pelo conteúdo da doutrina e não se modificam, elas têm que repensar. Eu dou até um conselho para elas. Trabalhem para se melhorar ou mude de religião. Porque nós não temos todo o tempo que nós imaginamos para mudar. O arrependimento no mundo espiritual vai ser doloroso quando nós nos depararmos com a nossa própria consciência e ver quanto tempo nós perdemos. Uma vez perguntaram para o Gandhi, né? Que religião é boa para o homem? E Gandhi responde, aquela que promove o progresso do homem. E Haroldo Dutra Dias disse numa de suas palestras, que eu fiquei também assim, ele disse assim que a pessoa que está há uma semana no espiritismo, ela não deve ser mais a mesma. Porque se o espiritismo não nos tira do lugar onde nós estamos nos incomodando, é preciso repensar se vale a pena continuar nessa doutrina. Porque nós precisamos ser incomodados para sair dessa porta larga e ir para a estreita. Inquietados pelaquilo que nós somos ainda, para atingir o que a gente pode ser. Né? Como diz os livros, Emmanuel fala muito no Palavra de Vida Eterna, todos os livros que a gente lê, os espíritos de luz vêm nos informar que nós estamos dormindo, nós estamos num nevoeiro, que é preciso acordar, é preciso sair dessa zona de conforto e ir em busca desse autoaperfeiçoamento, renunciar a certos hábitos, porque é essa a proposta da doutrina, nos conduzir sempre a um degrau acima, sair de onde nós estamos, nos melhorando as nossas relações conosco e com o próximo. E eu acho interessante, acho que eu já até falei aqui numa outra live, mas eu gostaria de estar colocando aqui uma passagem que tem no livro Jesus no Lar, no capítulo 3, que tem lá como título Explicação do Mestre. É um diálogo de Sara com Jesus, que eles estavam na casa de Benjamim, lá na casa de Simão Pedro, e aí Jesus se explana nas suas palestras falando do reino de Deus, né? E ela fala que a ideia do reino de Deus em nossas vidas é realmente maravilhoso. Mas como iniciar nela? Ela pergunta para Jesus. Ela falou, temos ouvido as suas pregações, sabemos da boa nova, aconselha o amor, o perdão. E diz ela, eu desejaria ser fiel a esses princípios, mas eu me sinto presa a velhas normas. Não consigo desculpar aqueles que me ofendem, não entendo uma vida em que troquemos as nossas vantagens pelos interesses dos outros, sou apegada aos meus bens, ciumenta de tudo que acho como propriedade minha. E aí Jesus pergunta para ela, né, qual era o serviço fundamental da casa dela. Ela disse, criação de cabras. Ele fala, então, como que você faz para conservar o leite puro? Ela fala, antes eu lavo o vaso, que ele vai ser depositado, porque se tiver alguma sujeirinha ali, o leite é tomado num frango azedume e não serve para mais nada. E aí Jesus responde, assim é a revelação celeste no coração humano. Se não purificarmos o vaso da alma, o conhecimento superior se confundem com as sujeiras do nosso íntimo, como se degenerando, reduzindo as proporções dos bens. Né? Então, a gente vê que é nesse sentido, faz parte essa mudança. Tá certo que a gente não vai conseguir mudar tudo de uma vez, não vai conseguir ficar com o nosso íntimo sem nada dentro. No momento algum a gente vai estar vazio. Mas é um processo simultâneo, não é? A gente vai vendo o que não serve mais, o que não deve mais fazer,
o que não combina mais com o nosso comportamento, com a nossa idade, com a filosofia de vida, e vai mudando, vai deixando de fazer aquilo que era errado e vai praticando aquilo que é certo. Então, essa é a mudança que eu vejo que a gente tem que entender como a porta estreita, sabe? É mudar a visão de vida, o comportamento nosso. Ô, Cláudia, Léo, tem aqui eu entendi como uma pergunta, Soul Cover. Como saber o que programou antes de encarnar? Eu sei a resposta, hein, Paulo? Bora lá, então. Basta desencarnar. É isso? Agora lembrar. Fácil assim, Léo? Fácil, não é? Só desencarnar, você vai saber. Ai, Soul Cover, olha, não tem como saber. É você analisar suas tendências, analisar as coisas que acontecem na sua vida, né? É entender quem que tá no seu caminho, quais são o que você precisa, o que você precisa trabalhar, né? Fica difícil mesmo desse jeito que o Léo falou, fica difícil. Né? Quando nós falamos sobre o esquecimento do passado em uma das lives, acho que tem um pouco da resposta pro Soul, chama de Soul. Soul, vai lá na nossa página. Nossa alma cover. Porque se você, embora nós tenhamos o esquecimento, quando o Léo se refere a desencarnar, porque você vai ter o acesso novamente a uma parte das suas lembranças espirituais, né? Uhum. Então, quando nós temos o esquecimento do passado, ao encarnarmos, ele tem um propósito, não é? E, embora nós não tenhamos a lembrança, mas o que é sentimento, nós trazemos. Então, para a gente poder entender um pouco dessa programação, é você olhar para dentro e ouvir o teu coração, porque o coração é o símbolo do sentimento. Então, se você começar a observar as circunstâncias em que você vive, as pessoas com quem você convive, com as quais você tem afinidade, com as quais você tem dificuldade, no teu trabalho, aquilo que te faz feliz, aquilo que você tem dificuldade, resistência, você começa a ter pistas do que é a tua programação espiritual, não é? Então, para dar um exemplo pessoal, eu trabalho com imobiliária, né, e eu brinco assim, que eu devo ter feito tanta lambança em vidas anteriores, eu devo ter passado tanta gente para trás, devo ter engambelado tanta gente, que agora eu venho cuidar do que não é meu. Ou seja, eu vou administrar bens dos outros. E eu procuro fazer isso da melhor forma possível, porque eu sinto essa responsabilidade. Então, isso para mim é uma pista, né? Então, e eu acho que também essa coisa de fazer palestra, de falar em nome da doutrina, tem a ver com isso. Ou seja, você engambelou tanto lá atrás, você enrolou tanta gente com essa live aí, agora você vem, né? Mesmo com a dicção meio ruim, meio gaguejando, meio enrolado, mas você vai ter que falar, para ver se você desentorta o pepino que você entortou lá atrás. Ou a gente defamou muito, né? O evangelho, a gente falou muito mal. Por aí. Né? Nesse sentido aí, hoje estamos tendo que falar. Viu, Léo? Você está no caminho, hein? Tô. Você viu o que eu fiz no passado, né? Mas você sabe que a gente tem um pouco essa curiosidade, que nós programamos, quais são as nossas missões, né? A gente acha que tem uma mega missão aí, né? Então, quais são os nossos propósitos? Eu falo muito que o importante, eu acho que às vezes é muito importante a gente deixar de lado o pensamento que nós programamos, né? Porque o alto vai dirigindo da melhor forma possível. Então, o que às vezes, eu brinco muito isso no centro, eu falo, gente, esquece o que foi programado. Procura fazer o bem agora. Tudo que a gente vai levar ao caminho do bem. O que foi programado, se você não fizer, não tem problema. Se você caminhar 100% no bem, na porta estreita, né, já é o teu caminho. Porque nós estamos aqui para melhorar. Então, quando nós olhamos para o lado do bem e caminhamos no bem, nós já estamos melhorando. Esse é o nosso caminho. Mas voltando um pouquinho lá atrás, antes da pergunta, quando nós voltamos para o espiritismo, para o próprio cristianismo, o que ele vem nos trazer, senão o conhecimento, né? O conhecimento escancarado das realidades, né? Da própria reencarnação e tudo mais. Então, a partir da hora que nós temos acesso a esses conhecimentos, nós não podemos mais alegar ignorância. Então, a partir desse momento,
do primeiro momento que nós descobrimos, então, que somos eternos, que temos que caminhar no bem, que o Cristo é o caminho, tudo que nós fizermos contra isso, nós estaremos sendo culpados. Então, aumenta a nossa responsabilidade. Eu não vejo o Espiritismo, assim, com certeza diferente, como a Cláudia colocou, porque ele abre esse horizonte para nós, nos traz uma culpa tão grande. Eu acho que a doutrina, ao invés de... ela traz um conforto, mas ela primeiro nos traz ali uma culpa. Gente, eu estou no caminho errado, pelo amor de Deus, vou deixar essa culpa para trás e vou tentar melhorar, né? Então, ninguém mais pode alegar a ignorância, porque a doutrina nos traz uma clareza e nos mostra que é preciso trabalhar incessantemente para colocar o bem em nossa vida, né? Então, como é bonito, mas é um peso muito grande, né? Quando você fala que a doutrina nos traz responsabilidade, né? A partir do momento do conhecimento, ela nos chama responsabilidade. Né? Muito. Quando você fala que o Cristo é o caminho, todo o resto é descaminho. De novo, a ideia da estrada, né? Porque se nós temos no nosso livre-arbítrio, muitas vezes uma situação de bifurcação, em que você tem dois caminhos a tomar, isso é muito no campo pessoal e íntimo. Mas o caminho do bem é um só. Todo o resto é descaminho. Muito será pedido a quem, né, muito foi dado, né, bom? Esse é um ponto que eu queria entrar, porque é um dos trechos do capítulo de hoje, né? Muito se pedirá aquele que muito foi dado. Só para pontuar aqui o comentário do Rodrigo, em cima do que você estava dizendo, acredito, Léo, devemos nos transformar da água para o vinho, transformar a vida velha em vida boa e nova, evoluindo sempre. Perfeito, Rodrigo, é isso mesmo. É isso mesmo. E é isso que a doutrina nos pede, incansavelmente, né? Nesse conceito do muito se pedirá, que muito foi dado, o Léo colocou uma coisa importante que esse capítulo traz. Vou ler um trecho aqui que fala assim, ó: quem quer que conheça os preceitos do Cristo, não está falando de espiritismo, está falando de cristianismo, e não os pratica, é certamente culpado. Contudo, além do evangelho que os contém, achar-se espalhados somente no seio das seitas cristãs, mesmo dentro destas, quantos há que não os leem? Então, desde o cristianismo, tem a mensagem, tem os evangelhos. Quantos não o leem? E entre os que leem, quantos que não compreendem? E ainda, muito menos os que os praticam. Né? E aí ele fala na sequência, que quem tem o espiritismo já não tem mais essa desculpa. Porque o espiritismo, a mensagem dos espíritos, ela se dá de forma espalhada, universal, não tem a questão de classes, de credos. A mediunidade está espalhada, não estamos falando de espiritismo aqui, estamos falando de mediunidade. E aí sim, aí chega a codificação da doutrina. E aí, com esse cabedal, a cobrança vai ser maior. Então, daí, muitos chamados, poucos escolhidos. Muito se pedirá a quem muito foi dado. Quando nós temos o conhecimento de algo, é natural que a cobrança seja maior. Né? Você não vai exigir de uma criança do fundamental que faça raiz quadrada. Mas você vai exigir disso de alguém que já esteja se formando. É do processo, né, humano e é do processo divino também. Então, o que acontece? Muitas vezes as pessoas, quando se deparam com isso, falam assim, melhor nem conhecer então. Melhor ficar longe, porque daí se eu não souber, eu não vou ser cobrado. Uhum. Mas qual que é a lógica disso, né? É você andar no escuro. Porque se a doutrina nos joga a luz às nossas vidas, é você poder caminhar no claro. E caminhando no claro, o número de caneladas que você vai dar na vida vai ser muito menor. Então, embora a gente vai ter, sim, mais responsabilidade, a partir do conhecimento que nós passamos a adquirir, pelo despertamento, né, quando a gente fala da cegueira, esse adormecimento, né, que nós temos, muitas vezes, perante as realidades da vida, a vida espiritual, quando a gente percebe isso, que embora a responsabilidade venha junto no pacote,
mas os benefícios são muito maiores. Aí, nesse sentido, eu acho que não tem dúvidas, né? Não. E lá no item 9, nesse capítulo, que o nosso tempo também já está acabando, lá fala, né, que todos reconhecem a missão de Jesus e dizem, ó, Senhor, Senhor, mas de que serve te chamar de Senhor, de mestre, se não seguem os seus ensinamentos? Aí ele fala, seriam cristãos aqueles que adoram em atos exteriores, em sacrifício, aqueles que passam dias orando, e com isso não são nem caridosos, nem indulgentes com seus semelhantes? Aí a gente pode responder a pergunta do texto, né? Como que seremos escolhidos? Qual que é o critério? E a gente pode dizer que serão chamados aqueles que são fiéis aos princípios cristãos, na ação e na obra. Ou seja, reconhece-se o cristão, o espírito, o evangélico, o católico, seja qual for, pela sua obra, pela prática sincera de amor e de caridade. Porque nessa passagem, Jesus não demonstra nenhuma preferência religiosa. Não existe preferência religiosa no mundo espiritual. Quando você desencarnar, ninguém vai perguntar que religião você era, qual casa espírita você frequentou, quantas palestras você deu, quantas lives você fez, quantos passos você aplicou, né? Ninguém vai, quantos espíritos você evangelizou no trabalho mediúnico, ninguém vai perguntar disso. De nada disso vai adiantar se no dia a dia nós somos impacientes, orgulhosos, egoístas, avarentos, abusamos da sensualidade, da violência, praticamos a iniquidade que Jesus fala, né? E aí, o que é iniquidade? É transformar o que é errado em normal. Ah, todo mundo faz, vou fazer também. Aí você está praticando a iniquidade. Eu vejo que o conhecimento das leis, ao contrário de nos proteger, também nos traz responsabilidade, como você mesmo falou. Né? Senão, mas vamos fazer de conta, então, que a gente não conhece, né? Porque aquele que muito foi dado, mais será pedido realmente. O... Como é que ele chama? Fugiu o nome dele agora. Aquele palestrante... Oh, meu Deus. Da onde? O que está sempre com o Divaldo, do Rio de Janeiro, lá, como é que ele chama? Raul Teixeira? Raul Teixeira fala que o espiritismo não é para quem quer, é para quem aguenta. E é realmente, é para quem aguenta, para quem está disposto a essa transformação, né? Porque não adianta nada você ser adepto da doutrina, estudar através de palestras, de livros, se você não muda o seu comportamento. Né? O verdadeiro espírito. Como eu disse, o verdadeiro espírito é esse. Então, não é você ir na casa espírita, não é você ler livro, é mudar comportamento, é responsabilidade perante a vida, né? É mudar colocar em prática o evangelho, como dizia o Francisco, né? Vai e prega o evangelho. Se precisar, use das palavras. O que é isso? É seja o evangelho. A ponto da pessoa olhar seu comportamento e falar assim, nossa, como você é diferente. Que religião é a sua? Aí você fala, eu sou espírita. Nossa, você é diferente, você faz... Não assim, a maneira de tratar, não só tratar as pessoas, mas a maneira como você se comporta em todos os lugares que você vai. O tom de voz, as atitudes, o comportamento, a maneira de tratar. Eu acho que isso é ser o verdadeiro cristão. Né? Cartas vivas do Evangelho. Cartas vivas do Evangelho. Acho que é bem isso, né? E o rei, né, como ele é generoso, a todo momento ele nos convida, né? Então a gente, lá atrás, fomos os primeiros, depois fomos os segundos, os terceiros, quartos. Quantas vezes o rei está chamando nós para a boda? Nós não estamos aceitando. Então, e às vezes é a hora de aceitar. Né? Exato, né? Às vezes é a hora de aceitar essa festa, né? Essa festança, essa alegria. Né? Então, quando a gente definiu... Desculpa, Cláudia. Pode falar. Não, quando a gente definiu o tema dessa semana, né, esse capítulo, muitos dos chamados, eu fiquei pensando assim, quantos chamamentos a vida nos faz? Nossa. Quantos e quantos chamamentos, em diferentes níveis e em diferentes momentos, né? Porque você pode ter um chamado para seguir o Cristo, que é o maior chamado. Mas depois os chamados menores, em que você vai buscando se melhorar, como a Claudinha disse, trabalhando virtudes. Então, olha, agora é um chamamento para a tua paciência, hein? Olha, agora o chamado aqui para você trabalhar
a tolerância. Agora, o chamado é para a vaidade. Chamados. E a gente saber ler esses chamados. Ter olhos de ver, ouvidos de ouvir. Isso é muito, muito importante, né? Que a mudança só depende de nós. Só depende E da nossa vontade de querer mudar. a Cláudia falou uma coisa agora há pouco que eu acho importante, eu costumo falar isso bastante, assim, de nada adianta, por exemplo, no meu caso, que vim do catolicismo, né? Eu passar a ser espírita e aí eu troco a missa do domingo pela palestra pública, no caso nosso aqui da quarta. Aí eu troco a comunhão pelo passe. Eu troco a confissão pelo atendimento fraterno. A hóstia pela água frutificada. Eu troquei de rituais, mas não troquei, não mudei. Então, não adianta ser espírita para isso. Exatamente. Como não adiantava ser católico para fazer apenas o ritual. Aí a denominação religiosa pouco importa se, de fato, como você falou agora há pouco, Léo, ainda que eu não saiba bem a programação, mas se eu fizer o bem, se eu tiver a caminho, aí está tudo certo. Né? A gente pegar no Evangelho, até lá, né? É preciso regar com suor o terreno que deveis semear, pois não frutificará sem um esforço da enxada, né? Então, como é importante o trabalho incessante ali, né? Na tentativa do bem. Essa lei de amor, a lei de caridade. E lembrando, esquecer disso de jeito nenhum, lembrando que a única certeza que a gente tem é que Jesus jamais desistirá de nós. Ele não deixará uma ovelha sequer perdida no seu rebanho. Das ovelhas que meu pai me confiou, nenhuma se perderá. Olha então, só que o Rodrigo... essa é a confiança. Desculpa, Cláudia, estou te cortando toda hora. Não. Rodrigo Geraldini colocou assim: acredito que o espírita deve ter conteúdo e não ter apenas um rótulo de espírita. Seria correto? Corretíssimo. Sim, né? Corretíssimo. Perfeito. É o conteúdo, mas que esse conteúdo também saia, né, nas atitudes, como a Cláudia falou. Quando a gente... Como é legal... Outro dia uma pessoa me falou uma coisa, ela falou assim, nossa, como você é sereno. Eu me acho assim, pavio curtíssimo, né? Como você é sereno? Eu falei, tem certeza? Você está falando de mim? Né? Mas assim... Mas é o que a gente passa para as pessoas. É o que a gente passa. Mas a gente tem que... a gente não se acha, mas é a maneira que a gente tem também. E esse não se achar, Paulo, é interessante porque a gente faz o autoconhecimento e a gente enxerga que a gente não é isso que as pessoas acham que a gente é. Isso já é uma forma melhor, de... né? É melhor, porque senão o seu ego, né? Você alimenta ele, daí você fica se achando. Então, continue achando que você não é sereno. Já pensou, Paulo? Assim, eu não sou sereno? Como que eu não sou sereno? Né? Olha, o Soul Cover coloca assim, como saber se somos ovelhas? Todos Estamos aqui somos. Vinculados à terra, somos ovelhas do Cristo. Porque Com Cristo certeza. é o nosso governador espiritual, é o nosso grande e maior pastor. Todos somos do seu aprisco, do seu rebanho. Com Só certeza tem ovelha, né? Ovelha ou ovelha. Pode escolher. Ou vem ovelha ou vem ovelha. Tem os lobos também, né? Tem os lobos, né? Não, tem os lobos com como é que é? Com pele. Com pele de ovelha. Tem. Pele de ovelha. Mas aí o lobo também não vai deixar, não deixa de ser uma ovelha. É uma ovelha desgarrada, coitada, equivocada, que um dia ela vai despertar. Na verdade, eu acho é o contrário, né? É uma ovelha com pele de lobo. Momentaneamente enlobada, né? Digamos assim. É isso aí, gente. Eu acho que a nossa live já deu, né? 1h10, não vai ficar muito longa. A gente agradece aí a participação de todos que estão aí nas salas, dos bate-papos, o pessoal que está nos acompanhando. O pessoal um pouco tímido para fazer comentários, né? A não ser aqui que está nos acompanhando pela página da USE, que fazem bastante comentários. A gente gostaria que vocês participassem, interagissem mais com a gente, que isso enriquece a todos nós aqui no bate-papo, né? Mas a gente agradece a todos que nos acompanharam, de outras cidades, de outros estados. É sempre uma alegria estar com vocês aqui esta noite. E terça-feira que vem, com certeza estaremos aqui novamente, tá?
Só finalizando aqui a frase da Yara, ó, demore o tempo que demorar, Jesus nunca desistirá de desse tempo, só depende de cada um de nós. É isso? Ninguém não deixará de nenhum. Esse tempo só depende de cada um de nós. Isso, Tá certo, então. E é verdade, só depende de cada um de nós mesmo, que a gente possa fazer a nossa parte, né? Fica aqui a minha gratidão por todos esses ensinamentos e pela participação de todos vocês. Um grande beijo. Um beijo a todos. Tchau, tchau, gente. Valeu, pessoal. Obrigado.